Irmãos, a gente vai começar a conversar nesse mês de setembro sobre missões, motivados pela realização da nossa conferência missionária. Nos dias 21 e 22, a gente vai ter a 25ª conferência missionária aqui na igreja, e por essa razão, a gente vai conversar aos domingos que antecedem a conferência e no domingo depois da conferência, sobre missões e sobre aquilo que a gente acredita a respeito do tema. E também a gente vai começar a tocar um pouco no assunto do tema da conferência missionária, que é a igreja fora da igreja. Então, que você abra aí o teu coração, abra o seu entendimento para ouvir sobre missões nesse mês de setembro. A gente vai conversar todos os domingos sobre missões, e hoje o título que a gente colocou para a nossa conversa aqui foi Quebrando Paradigmas. Porque a gente ouve muito falar sobre missões e sobre igreja missionária. Né? O que é uma igreja missionária? Você sabe o que é uma igreja missionária? Exatamente, dona Doca. Normalmente a gente acha que a igreja missionária é aquela igreja que, de alguma forma, está envolvida com missões. Envolvida com missionários, com projetos missionários, está ligada com missões. Missionários e projetos missionários. Essa igreja aqui é uma igreja missionária nesse sentido. Você ouve aqui quase que todos os domingos e lê todos os domingos notícia de missionários espalhados por esse país, missionários espalhados pelo mundo afora, que têm projetos específicos que foram enviados a lugares específicos para transmitir a mensagem de Cristo, expandir a verdade do Evangelho. E essa igreja aqui é uma igreja que está envolvida com esses missionários e com esses projetos missionários. Essa igreja aqui, nesse sentido, é uma igreja missionária. Acontece, irmão e irmã, que essa noção que nós temos de igreja missionária é aquela que está envolvida com projetos e pessoas que são chamadas missionárias e missionários. Esse modelo, ele pode gerar uma dificuldade para nós. Uma dificuldade um tanto quanto séria. Porque quando a gente se envolve com pessoas específicas, com missionários específicos, com projetos missionários específicos, a gente pode entrar num perigoso caminho de achar diretamente ou indiretamente que quem faz missões são apenas pessoas específicas que foram enviadas a fazer missões. Quem faz missões são apenas essas pessoas, e através de projetos específicos e de envios específicos a lugares específicos para realizar a missão. E quem está fazendo missão são essas pessoas que foram enviadas. Há um modelo tradicional de estrutura missionária dentro de uma igreja, que é a questão do ir, do enviar, do sustentar e de orar, não é isso? Quem já ouviu falar dessas expressões? Tem que ir, a gente tem que enviar, a gente tem que sustentar e a gente tem que orar. Eu compartilhei com vocês aí no editorial do boletim uma experiência que eu tive participando de uma conferência missionária de uma determinada igreja, e eu não sei como é aqui, eu nunca participei, mas lá onde eu estava, tinha um momento, normalmente era um momento do final da conferência missionária, onde havia um momento de desafio, de renovação de compromissos financeiros com o projeto missionário da igreja.
E aí as pessoas renovam ou começam um novo compromisso de mensalmente contribuir financeiramente para o Ministério de Missões da igreja, e esse recurso é enviado mensalmente para os missionários, como acontece em várias igrejas. E aí, participando dessa conferência missionária, o sujeito que estava ali desafiando as pessoas a contribuírem financeiramente para projetos missionários, para missionários específicos, ele soltou a seguinte frase: se você não pode ir, terceiriza. Se você não pode ir, financie quem pode. Essa expressão é motivo de piada até hoje lá na igreja, mas ela expressa esse sentimento que às vezes tem no nosso coração e no coração de algumas igrejas. Que quem realiza, quem faz missões são as pessoas que foram enviadas. E as pessoas que não foram enviadas, que ficaram, elas dão suporte a essas pessoas, sustentando e orando. Não tem esse sentimento, mais ou menos? Se não é explícito, é indireto. A gente gostaria de conversar, irmão e irmã, durante esse mês de setembro, sobre missões e sobre o desafio que uma igreja local, uma comunidade como essa, como a nossa, tem para realizar a missão. Qual que é a nossa missão? Qual que é a sua missão? Qual que é a minha missão? E para isso a gente vai utilizar um termo que não é diferente do termo missionário, mas é um termo que a mudança do termo já sugere um novo conceito, mesmo que o significado etimológico do termo não sugira, mas a simples mudança já sugere. Muito se fala de igreja missionária, a gente vai falar um pouco aqui sobre igreja missional. Uma igreja que tem na sua prática, a prática da missão na igreja não faz parte apenas de projetos, programas e pessoas específicas, mas sim faz parte da essência do que é ser igreja. A gente vai conversar aqui, durante esses próximos domingos, sobre como a gente pode resgatar esse sentimento e essa identidade missionária que uma igreja local deve ter. Eu gostaria de trazer 3 verdades para o teu coração, para o meu coração, que pode nos ajudar a entender e pode facilitar o início da conversa. Porque aqui é o início de uma caminhada aí que a gente vai ter durante o mês. A primeira verdade que eu quero trazer para o teu coração é o seguinte: a missão é de Deus. A missão que a gente realiza, que os missionários realizam, que as agências missionárias facilitam, que as igrejas se envolvem, essa missão é uma missão que está no coração de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Você conhece esse versículo? Deus amou o mundo, enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A missão não é somente um mandamento de Deus para a prática cristã dos homens. A gente não obedece o mandamento de missão. A missão está no coração de Deus. Quem realiza a missão é Deus. A missão não é algo que nasceu com a igreja. A missão é a exata expressão do relacionamento dinâmico entre Deus e o mundo, especialmente no nascimento, na vida, na morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Aquilo que Deus é e a forma que Deus se coloca diante dos homens, a dinâmica do relacionamento entre Deus e os homens,
Isso é a essência da missão que é de Deus. Uma igreja missional sabe que a missão não é dela, e sim quer fazer parte de uma missão que é de Deus. Ontem eu conversava com a Priscila sobre a essência amorosa de Deus, né? Papo bem de casal, assim. Como que Deus a Bíblia fala que Deus é amor, e o que significa isso? E a conclusão que a gente chegou é o seguinte, Deus é amor, e o amor que Deus ele não é egoísta. E é exatamente por isso que Deus cria. Deus criou o homem porque a essência amorosa dele não é egoísta. Ele poderia muito bem ser Deus e ser amor e ficar sem criar ninguém, ficar ali na eternidade, porque essa ideia de criar o homem foi um problemão que ele criou, na verdade, né? Para ele. Mas essa essência amorosa de Deus é tão altruísta que desembocou na criação. Deus é tão amor e tão altruísta que criou. E criou para continuar em comunhão. Criou para continuar perto e participar dessa comunhão de amor. Só que a história você conhece, né? O homem não quis muito isso e saiu dessa comunhão. Só que a missão primeira de Deus continua. A missão primeira de Deus continua. Deus criou o homem, o amor altruísta se materializou na criação do homem para que o homem continuasse em comunhão com Ele. E o paradigma que nós temos de missão e de igreja missional é a própria essência de Deus. A Trindade, a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a comunhão que eles têm em amor, e esse amor altruísta, esse amor que não é egoísta, chama outros para si. Chama outros para participar dessa comunhão. E a igreja tem que ter a comunhão da Trindade como um paradigma. E o exercício da missão de Deus em chamar outros para participar dessa comunhão dele, porque o amor dele não é egoísta, é altruísta, deve ser um modelo para qualquer comunidade cristã. A missão é de Deus. O amor que a igreja deve pregar para as pessoas aí fora é o amor de Deus. A mensagem do Evangelho, a boa notícia que as pessoas precisam ouvir é essa: que Deus amou o mundo de tal maneira. E o caminho para a gente entrar nessa comunhão de amor foi o Filho que Ele enviou, que morreu por nós, e que pagou os nossos pecados e resolveu esse problemão que Ele criou. Então a missão é de Deus. Uma outra verdade que a gente precisa saber, se a gente quer ser uma igreja, ampliar esse conceito de igreja missionária, é o seguinte: toda igreja é um projeto missionário. Toda igreja é um projeto missionário. Você, provavelmente quando chegou aqui a essa igreja, já havia uma estrutura estabelecida aqui. A maioria das pessoas. Já tinha uma estrutura física, já tinha uma estrutura ministerial, já havia alguma organização. E provavelmente a comunidade aqui já tinha uma certa independência financeira de outras instituições. Só que você já parou para pensar que essa comunidade aqui, localizada no bairro do Ipiranga de São Paulo,
alguém pensou nessa comunidade aqui, lá atrás. Lá atrás, alguém ou um grupo de pessoas reunidas pensaram como que a gente pode evangelizar a região do Ipiranga, lá, aqui de São Paulo. Quem são as pessoas que moram lá? Qual que é a característica do bairro do Ipiranga? O que elas pensam? Algumas pessoas se reuniram e tiveram um desejo de evangelizar essa região aqui. De falar de Jesus para as pessoas aqui do bairro, as pessoas que moravam aqui à volta. E elas se reuniram e traçaram estratégias. E foram e vieram aqui, estabelecer um projeto missionário aqui nesse lugar. E conseguiram, graças a Deus. E aqui nós estamos. Só que com a caminhada da igreja, esse desejo primeiro, esse objetivo inicial, parece que vai se perdendo na caminhada. E a gente tem dificuldade de afirmar que essa comunidade aqui é um projeto missionário. Essa igreja aqui é um projeto missionário. Essa igreja foi fundada por uma missionária chamada Cesarina. Como todas as outras, né? Esse primeiro amor, essa motivação que fez com que essa comunidade crescesse, fez com que esse bairro, de uma certa forma, conhecesse a verdade do Evangelho. Isso deve permanecer nos nossos corações. Toda igreja é um projeto missionário. Assim como há projetos missionários entre os indígenas, assim como há projetos missionários no interior da África, assim como há projetos missionários na região da Cracolândia, aqui de São Paulo, há um projeto missionário aqui, no bairro do Ipiranga. E quais são as estratégias que a gente deve usar para evangelizar esse pessoal que mora aqui, na região? Como que a gente deve treinar as pessoas para exercer essa missão? Qual o orçamento? O que a gente vai precisar de grana para fazer isso? Toda a igreja é um projeto missionário, irmão e irmã. Essa comunidade aqui é um projeto missionário. A gente deve resgatar esse sentimento e refazer sempre as perguntas. Como vamos evangelizar essa região de São Paulo? Quem são as pessoas que moram aqui? O que elas pensam? Quais serão as estratégias? A igreja deve se organizar se baseando num processo de treinamento e envio de qualquer missionário transcultural. Não sei se você conhece o processo de envio de um missionário para um país e uma cultura distante. Essa pessoa se apresenta, compartilha o seu desejo de ser enviado para uma determinada nação, para um determinado povo. E ele não é enviado assim, você quer ir, vai, toma passagem, se vira. Não é assim. Ele precisa aprender qual que é a língua que eles falam lá. Sei lá, qual que é o dialeto. Precisa aprender esse dialeto, porque ele vai chegar lá, como que ele vai se comunicar? Qual que é a cultura desse povo? Ele precisa aprender a cultura. Qual que é a religião desse povo? Ele precisa saber qual que é a religião. Quais são as crenças dessas pessoas? O treinamento dessa pessoa que quer ser enviada para um lugar específico precisa ser alguma coisa muito parecida de como a gente se organiza aqui. Quem são as pessoas que a gente quer evangelizar? O que elas pensam? Quais são os livros que elas leem? Qual que é o dialeto que elas falam? Porque tem, né? Alguns dialetos. O processo deve ser muito parecido.
E uma terceira verdade, e aí a gente já caminha para encerrar, é o seguinte: você é a igreja. Você é a igreja. A igreja cristã, durante a história, ela passou por um processo de institucionalização, que você deve conhecer, deve até ter aprendido na escola. Depois dos primeiros movimentos cristãos, das primeiras perseguições, a igreja, ao longo do tempo, foi se institucionalizando. Isso, por um lado, é bom, e por um lado, não é tão bom. É bom porque a institucionalização perpetua os movimentos. Se não houver institucionalização, os movimentos não se perpetuam. Haja vista aí a movimentação social que teve no mês de junho, aí nas ruas, e a gente pensou que, nossa, vamos mudar o mundo agora, né? Todo mundo está saindo às ruas e tal, mas se não institucionalizar, não continua, como não continuou. Então isso é bom. A igreja se perpetuou durante a história por causa disso. Só que, por um outro lado, essa institucionalização traz algumas características negativas. E uma delas é perder a essência do movimento. Porque a gente começa a se envolver com tantas coisas institucionais, com tantas necessidades de organização, que a gente perde o motivo primeiro. E o motivo primeiro mostra que a igreja são pessoas. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma instituição. A igreja sou eu, a igreja é você. Como começou? Atos capítulo 2. Todos os dias eles se reuniam no pátio do templo, partiam um pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade do coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A gente precisa entender, irmão, irmã, que nós somos a igreja. Isso é uma frase repetida, né? Só que, se a gente de fato entender que nós somos a igreja, a nossa prática muda. Por exemplo, se eu entender que a igreja é uma instituição, a minha prática de evangelização é uma palavra de propaganda a respeito das programações da minha igreja. Então, a minha evangelização é o seguinte: você precisa ir lá na minha igreja, precisa participar do culto lá, precisa participar dos grupos caseiros. Isso é legal acontecer. A gente incentiva que as pessoas façam isso. Divulguem as programações da igreja. Mas isso em si não é evangelização. Se eu entender que eu sou a igreja, a minha evangelização é direta. Eu vou falar de Jesus. Eu vou falar de Cristo, vou falar do Evangelho. Se eu entender que a igreja é uma instituição, eu posso olhar para essa instituição e criticar. Posso criticar, porque é uma repartição. Então, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui precisa melhorar, isso aqui... que eu estou fora dela, né? Agora, se eu entender que eu sou a igreja, eu vou pensar 2 vezes antes de criticar, porque eu vou estar me autocriticando. Então, essa é uma frase muito repetida, mas que a gente precisa sempre repetir, porque a prática precisa mudar. Eu sou a igreja, você é a igreja. A igreja não é a instituição da qual a gente faz parte. A gente se reúne aqui como igreja. E a gente vai continuar, irmão e irmã, essa conversa durante esses próximos domingos aí. E, para concluir, a gente pode e deve ser uma igreja missionária.
A gente deve ir, a gente deve enviar, a gente deve sustentar e a gente deve orar pelos missionários. A gente deve se envolver com as pessoas que foram e que estão em lugares específicos e realizando trabalhos específicos. A gente deve se envolver com essas pessoas, porque essa é a nossa missão também. Mas a gente precisa ampliar esse conceito. E a gente deve ser também uma igreja que tenha a consciência que a missão é de Deus. E a gente precisa resgatar o sentimento dos pioneiros. Tem um monte de igreja que valoriza várias coisas dos pioneiros, daquilo que os primeiros fizeram, de como eles faziam, e as roupas que eles utilizavam, e as músicas que eles cantavam. E um monte de igrejas que repetem isso. Mas aquilo que de mais importante a gente pode ver na vida dessas pessoas é essa paixão missionária, que dificilmente a gente se espelha. A gente se espelha em tantas coisas dos pioneiros, mas na paixão missionária que eles tiveram, poucas as vezes a gente se espelha. A gente precisa olhar e entender que a nossa comunidade aqui é um projeto missionário. E você precisa entender que você é a igreja. Eu queria, irmão, passar um videozinho para você, para a gente encerrar. Presta atenção nesse vídeo. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você.